Olá, amigos, amigas! Hoje, aqui nesse canal, a benfeitora Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, vai falar sobre budismo, a via de salvação de Buda. E ela fala dos 8 passos recomendados pelo budismo para se conquistar a iluminação e a felicidade. Então vamos ver quais são esses 8 passos. Primeiro, crer retamente, ou seja, direcionar o nosso pensamento de uma forma positiva, edificante, buscando propósitos saudáveis. Quando Jesus disse, a tua fé te curou, Joana fala que a fé do enfermo criava nele uma reação orgânica favorável à cura. O enfermo dava abertura mental àquela certeza, de que a sua cura seria realizada, que Jesus iria curá-lo. Mas por quê? Porque ele entrava numa receptividade, essa receptividade necessária que era ao imediato processo de cura, explica Joana de Ângeles. E a gente lê lá nos evangelhos, a fé remove montanhas. E essa crença reta leva a termos uma visão otimista de vida e nós nos enriquecemos de motivações, de vontade de seguir adiante, de perseverança, nada nos perturba, com essa crença reta que leva a essa visão otimista da vida, nós sabemos esperar e mesmo que as circunstâncias, sejam adversas, conseguimos perseverar. Todas as conquistas humanas tiveram o início nesse ato de crer corretamente. Foram pessoas que persistiram na execução, dos seus projetos, naquele planejamento mental. Crer retamente leva ao segundo passo, que é querer retamente. Uma das causas do sofrimento, explica Joana, é querer equivocadamente. O que é querer equivocadamente? É quando a gente busca o prazer imediatista e alucinado que nos destrói, Quando a gente prefere o dispensável, o passageiro, ao que é essencial, quando escolhemos o transitório ao permanente. Esse é um querer equivocado que nos torna escravos de paixões inferiores. E o querer com retidão implica buscar meios corretos para se atingir esses fins corretos. Os meios incorretos, desonestos, não justificam os fins nobres. E quando se crê retamente, quando se quer retamente, nós vamos para o passo seguinte, que é falar retamente. As palavras exteriorizam o que está cheio o coração, então é necessário ter boas intenções. A benfeitora espiritual explica que Sócrates falou retamente. Ele dignificou princípios éticos e morais. As boas palavras fortalecem o nosso caráter, dulcificam o nosso coração, iluminam a nossa vida. Crer, querer e falar retamente nos traz vibrações de paz, que possibilita um reequilíbrio energético, que possibilita assim, a construção da nossa saúde. E o próximo passo é a ação correta. O coração tranquilo, a consciência pacificada, são consequências da conduta reta. Quando a gente pode olhar para trás sem remorso e agir sem medo.
Jona fala: o mundo progrediu sempre, graças àqueles que agem e agiram com retidão, deixando exemplos de dedicação. É na ação que se avalia as aspirações, né, de qualquer pessoa. Hoje, infelizmente, a nossa sociedade é muito injusta, né? É um verdadeiro desafio agir retamente. Existe tanta insensatez, sabe? Tantos conchavos de desonestidade disfarçados, né? E que quem age assim com retidão até parece uma pessoa alienada, ela é mal vista, ela é tida como excêntrica, ou então, né, as pessoas pensam, ela quer chamar a atenção, mas precisamos ser honestos, até nas pequenas decisões, mesmo nas realizações mais simples. Jona fala, tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das grandes realizações. Ser honesto em tudo, né? E o passo seguinte é viver retamente, porque as ações levam ao nosso modo operante. Modo operandi é o nosso modo de ser, né? De agir, de viver. Esse modo operandi leva ao modus vivendi, né? Ao modo de viver. Então, quem age retamente, vive retamente. E aí a vida adquire sentido, adquire significação. Como o Gandhi, né, recomendava a igualdade racial. E aí ele vivia como todos, ele vivia o que ensinava, ele só, né, precisava do básico para sobreviver, para se igualar a todos, aqueles que não tinham, né, condições maiores. E o próximo passo? Esforçar-se retamente. A intensidade do esforço mostra a qualidade do caráter de uma pessoa. Esforçar-se retamente é aplicar os nossos recursos naquilo que propicia a verdadeira felicidade, a felicidade real, duradoura. Esse esforço bem dirigido para a felicidade duradoura aumenta a nossa motivação. E aí a gente consegue até ultrapassar limites. A nossa renovação moral exige, né, esse reto esforço de uma forma constante. Então, crer nas metas a alcançar é o caminho a seguir, para poder querer com afinco. E é também necessário esse esforço na produção do bem. O esforço advém do pensar retamente. Esse pensar retamente que vai sanear, limpar a nossa psicosfera, a esfera, né, formada pelos nossos pensamentos e sentimentos. Pensar retamente nos traz harmonia psicológica, além do que a gente se sintoniza com os nossos benfeitores da espiritualidade. E o hábito saudável de pensar possibilita meditar retamente. Tem muita gente que fala assim, eu nem sei o que é meditar, é muito difícil meditar. Nas primeiras tentativas parece mesmo difícil, porque, sabe, a memória sim traz à tona muitos pensamentos ruins, negativos, né? Impressões, né? Assim, negativas. É uma catarse. Mas a gente precisa prosseguir, né, no exercício da meditação. Aí aos poucos a gente consegue substituir essas imagens negativas por impressões positivas. Porque é concentrar, né? A Jona fala que concentração é quando a gente fixa a nossa mente numa só ideia. E a meditação, segundo a benfeitora espiritual, é concentrar-se na busca de Deus para sentir Deus.
e alimentar-se de energia divina. Olha que lindo! A meditação é concentrar-se na busca de Deus para sentir Deus e alimentar-se de energia divina, porque a gente está fazendo uma conexão com um plano maior. Então, o caminho é olhar para dentro de nós mesmos para captar essa luz divina. Jesus disse: teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu corpo for um só, né, todo luz, todo o teu corpo será luminoso. Se o teu olho for um só, se o seu olho for só luz, né, olharmos dentro de nós para captar essa luz divina, todo o nosso corpo será luminoso, a nossa mente. E a meditação restabelece energias saudáveis, refaz a nossa harmonia psíquica e também essa, né, harmonia do organismo, né, do corpo físico. E termina dizendo Joana de Ângeles: quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão. Adquire os valores indispensáveis à salvação, ou seja, liberta-se do sofrimento. Amigos queridos, agradeço a companhia de todos. Muita paz.